importância de estudar a filosofia para a compreensão de uma vida melhor. Então, só uma breve recapitulação do que nós aprendemos até aqui nas aulas. Então, primeira aula, eu lembro que a gente apresentou, depois a gente fez a aula inaugural, com ideias gerais, e a terceira aula a gente trabalhou sobre a questão da mitologia, principalmente Homero e Hesíodo, a contribuição da mitologia grega para a questão da felicidade, e a gente estudou aqueles personagens, heróis, tipo Aquiles, Ulisses, né, o Odisseu, homens felizes, diziam, são os heróis que mudam o mundo para melhor. Nunca esqueço então dessa ideia. Quem são os mitos? Quem são os heróis? São aqueles personagens que dão a vida para um mundo melhor. E aí a gente podia até perguntar-se para a nossa própria existência, o que nós, Pedro, João, Djalma, Maria, estamos fazendo e contribuindo para que esse mundo possa ser pior ou melhor que nós estamos vivenciando. Que mundo estaremos deixando logo mais para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual é a minha contribuição? Aquiles foi perguntado sobre esse questionamento. Você quer ter uma vida longa e ser, na verdade, esquecido logo após? Ou quer morrer jovem e ser eternizado para os fins dos tempos? E ele preferiu o quê? Morrer jovem, contribuindo para que o mundo fosse, de uma certa maneira, melhor para ser lembrado depois. Essa é a nossa missão. Qual é, a nossa lembrança que estaremos dando depois? Qual é a lembrança? Conquistar mundos, quais seriam as muralhas que vamos destruir? Esse era o empreendimento dos gregos ao conquistar os troianos. Quais seriam as conquistas? Quais seriam as aventuras? Quais seriam a nossa volta, o nosso lugar natural, a nossa Ítaca, o nosso lugar de felicidade? Conquistar mundos, não deixar morrer em nós esses sonhos, essas utopias. Todo mundo sabe aquela pequena história da história de maratona, que depois, aqueles 42 quilômetros que nós corremos ainda hoje, foi uma prática que iniciaram com os atenienses. Aliás, os atenienses, eles gostavam muito de brigar. Eles estavam sempre brigando principalmente os persas. E aí eles foram para uma batalha assim tremenda. Eles tinham, os persas tinham 3-1 guerreiro ateniense, 3-1. E eles meio que foram assim desanimados para a batalha. Disseram assim: olha, o negócio é o seguinte, depois de 3 dias, se a gente não der sinal, assim, é sinal que nós fomos derrotados. E, por favor, aqueles que ficarem em Atenas, juntem as tralhas e vão embora, que certamente os persas virão para incendiar a cidade. E os atenienses foram lutar com os persas e, por vontade dos deuses, ou por astúcia mesmo dos atenienses, eles acabaram vencendo a batalha. E agora, estavam quase no final do 3º dia, e eles tinham que avisar os atenienses que eles, na verdade, tinham vencido a batalha. E agora, o que nós vamos fazer? Então, eles empreenderam ali, chamaram um cara mais corredor, chamado Fidípides, para voltar, e correr 42 quilômetros para avisar que os gregos, que os atenienses tinham vencido. E eles empreendeu aquele esforço de correr 42 quilômetros sem parar, e chegou na cidade de Atenas e começou um discurso aliás, o poder de síntese do Fidípides foi tremendo. Ele só apenas conseguiu dizer assim: vencemos. Já pensou se chega lá? E morreu, exatamente. Fidípides chegou lá e disse: vencemos, e tombou morto. Já pensou? Olha o poder de síntese das pessoas. Já pensou se ele chegasse lá: bom, pessoal, o primeiro dia da luta foi... certamente não daria tempo. Então ele disse assim: vencemos, e ele acabou tombando e morrendo. Então esse é o princípio assim desse homem. Alguém corre.
esse poder de síntese também nós devemos ter, de ter foco, de não... Tem gente que é confuso, tem gente que enrola, tem gente que não sabe... Começa 3 assuntos ao mesmo tempo, né? E a gente fica, será que ele terminou o primeiro assunto? Ou está ainda naquele lá, ou o segundo ou o terceiro? Vai direto ao ponto, fale aquilo que você deve falar e quer falar. Muitas vezes a gente pensa e o outro tem que adivinhar aquilo que a gente está pensando. Fale, expresse, dialogue, não? Poder de síntese, vencemos, e tombou e morreram. Qual é a nossa saga? Qual é a nossa glória? Qual a nossa batalha? Qual é a nossa luta? A nossa luta é meramente individual ou é uma luta coletiva? Ou é um empreendimento social de todos? Breve ou pobre é a alma que empreende um esforço meramente individual. Pobre é a alma que empreende um sonho individual, que não tem um sonho coletivo. Quais são os nossos empreendimentos? Então, depois nós tivemos uma aula sobre filosofia. A filosofia é desconstruir, a filosofia ensina a gente a ser humilde e buscar o conhecimento para chegar à sabedoria. Filosofia não dá nenhum tipo de respostas prontas. A filosofia sempre é um questionamento. Filosofia é sempre um perguntar-se sobre as coisas, sobre a vida. Nós não podemos sair por aí dando opiniões, né? Como fazem muitas pessoas. Nós temos que falar fundamentados em teorias, em obras, em autores consagrados. E a gente pode buscar muito esses autores, não dizendo que Sócrates, Platão, Aristóteles completamente eram pessoas santas. Eles tinham contradições em si, mas dá para captar desses pensadores algumas ideias. E se o João da Silva dos Santos Cremonese tiver alguma coisa lá na rua para nos ensinar que é uma pérola de sabedoria, sim, nós temos que ouvir as pessoas hoje ainda que têm sabedoria. Quem sabe o pai da gente, a mãe da gente, o avô, a avó da gente, muitas vezes passa uma mensagem muito legal de sabedoria para nós ainda hoje. Então, trazendo essas pessoas. Não é autoajuda, não é dar respostas. Filosofia é questionar. Sócrates, aprendemos um monte de coisa desse pensador. Aprendemos que a verdade, o conhecimento está dentro de nós, conhece-te a ti mesmo. Aprendemos dele que ele ensinava através das perguntas, dos diálogos, até vir a maiêutica, que era aquele momento que a pessoa se colocava em dúvida, e aí maiêutica sempre significa nascimento do conhecimento. Aquele momento que você dá aquele estalo, dá aquele êxtase de compreender o mundo de uma forma diferente. Vimos de Sócrates também que uma vida sem ser refletida não merece ser vivida. O que é reflexão? É aquilo que é particular ao próprio ser humano. Só nós temos essa característica do pensamento, da reflexão. Somos um animal? Sim, somos um animal. Mas somos um animal pensante, que reflete, que rumina, que pensa. O que nos difere dos animais? O que nos difere dos instintos dos animais? Você vê que tem seres humanos que se equiparam muito aos animais, comem, bebem, dormem e procriam. Nós somos mais do que isso. Nós somos pessoas de dar e receber valores, de construir altruísmos, muito mais do que um mero animal. Tem pessoas que hoje se equiparam ao animal. Então aprendemos que só sei que nada sei, esse princípio de estar buscando, de um buscador. O filósofo é sempre curioso, é um buscador. De tudo que aqui existe, nada eu preciso, né? Esse desprendimento das coisas materiais que tinha Sócrates. Aprendemos muito dele. Aula passada, nós aprendemos de Platão, que é a ideia do bem, da justiça, do mundo ideal. Aprendemos o mito da caverna, nós temos que sair das sombras da vida para chegar ao mundo das ideias, essa busca inconstante do conhecimento, incansável, do conhecimento. Não é fácil a gente se desinstalar
no nosso mundo da acomodação das sombras, da caverna, para galgar com esforço, com um empreendimento hercúleo de chegar ao mundo das ideias, porque muitas vezes nos acostumamos e nos acomodamos com aqueles princípios de ideias que temos e achamos que aquele é o nosso mundo. Então sempre o desafio de buscar, é o desafio que vocês estão buscando aqui, independentemente das áreas de vocês, da área da saúde, da sociologia, da filosofia, da comunicação, buscando também outras áreas. Poderíamos descansar nessa segunda noite, depois de ter aula de manhã, de ter aula à tarde. Não, estão buscando, estão se esforçando para compreender um pouco filosoficamente o mundo que nós precisamos, perfeito? Então, a ideia da paideia está em Platão. O que é paideia? Essa educação que forma o homem, que educa o homem de uma forma holística, não apenas no cognitivo. Nós não queremos formar e educar pessoas na universidade apenas técnicos, instrumentais na área da medicina, na área da saúde. Nós queremos educar para que as pessoas saiam daqui seres humanos, que ela tenha aquela sensibilidade, que ela tenha aquele senso estético, né, holístico, lúdico, até artístico. Tudo isso é educação. Educação não é mera instrumentalidade técnica. Educação grega é formar e educar o homem para ser um homem integral, um homem virtuoso, um homem bom, aliás, um ser humano bom, um ser humano belo. É isso que nós estamos empreendendo. Aprendemos tudo isso de Platão. A sua contribuição é fantástica. Veremos também nas próximas aulas a contribuição dos pirônicos, dos epicuristas, dos estoicos, para compreender o que é a vida boa, o que é uma vida feliz. Perfeito? Professor, mas o que é a etimologia da palavra felicidade? De onde vem essa palavra? Na verdade, do latim significa felix. Felix significa fecundo, significa fertilizar, significa produtivo. E também do proto-indo-europeu, a palavra felicidade, ela vem de pai e significa o que? Amamentar. Então a raiz da palavra felicidade está mais ligada em dar do que receber. Se você pegar, aliás, todo pensador, todo filósofo, a nossa curiosidade é ver a palavra através da etimologia. Nunca esqueça que etimologia, por exemplo, você fala uma palavra, você quer saber de onde ela veio. Se é latina, se é grega, se é germânica, se é proto-indo-europeia, para ver o que ela significa. Felicidade, filosofia, entusiasmo, né? Intel's, Deus dentro de si, felicidade, etimologia. Nunca deixe de olhar de onde ela está falando e ali tem uma explicação. Então, vocês percebem que a palavra felicidade está mais em dar do que receber. Diferentemente da nossa sociedade mais pós-moderna e contemporânea, que a gente compreende a felicidade mais no nível pessoal, mais no nível egoísta, do egocentrismo. Eu estando feliz, eu estando viajando, eu comprando aquela roupa, eu comprando aquele carro, eu serei mais feliz. Completamente contrário do sentido etimológico da palavra. A gente poderia dizer então que é mais feliz na sociedade de hoje aquelas pessoas que se doam de uma forma completamente gratuita do que aquelas pessoas que cobram para fazer. Vocês conhecem pessoas no mundo hoje que levaram uma vida mais de doação propriamente do que cobrar? Vamos pegar duas pessoas aleatórias. Madre Teresa de Calcutá. Quem seria mais feliz, a Xuxa ou a Madre Teresa? Ou, sei lá. Quem é que trabalhou mais pelo altruísmo? Quem é que trabalhou mais pelo outro? Quem é que se doou mais? A Xuxa?
E os grandinhos, os pequenininhos, os grandinhos também. É uma baita doação, né? Uma doação tremenda, assim. Então é isso. Eu acho que felicidade, ela tem um princípio de doação. É mais feliz aquele que doa-se mais pelo outro, constrói mais o outro, do que propriamente aquele que tem uma visão completamente centrada no seu eu. Me parece que essa ideia é interessante. A palavra grega vem de eudaimonia. Felicidade é duas palavras em uma só. Eu significa bom e daimon significa espírito, demônio. Mas o demônio não no sentido medieval cristão, não é aquele demônio, o diabolos. Aliás, a palavra diabo também é uma palavra que dá para entender como diabolos, é duas palavras em um só, que é aquele que divide, aquele que separa. Se você chamar alguém de diabo, ou diabo, é uma coisa que está separando, é uma coisa que está rompendo, que está colocando cada um no seu lugar. Então, não é essa palavra aqui, daimon, é aquele espírito bom que nós temos dentro de nós, eu, daimon. Então, a pessoa feliz, ela tem um bom daimon dentro dela. Ela tem um bom espírito dentro dela. E ela está situada, está nesse mundo fazendo aquilo que sabe fazer e faz bem feito. E é o princípio de excelência, que a palavra eudaimonia pode ser traduzida para nós hoje como bem feito. Uma palavra aquela que... Querido, quer perguntar? Isso. Essa dicotomia entre o bem e o mal, que está presente na filosofia católica, ela tem origem nessa perspectiva aristotélica? Ela é mais fundamentada em Platão, a teoria cristã, principalmente quando Platão separa o mundo sensível do mundo inteligível, que é o mundo real. Para Platão, o mundo ideal é o mundo real, aquele que é o mundo das ideias. Claro que Platão não trabalhou nada com a questão de alma religiosa, não tem nada a ver. Mas para Platão, o mundo ideal é o mundo real, é o mundo das ideias. E o mundo dos sentidos, esse mundo que você consegue olhar, ouvir, sentir, é o mundo que ele chama de doxa, das opiniões, da sombra, que nós temos que abandonar esse mundo sensível para chegar ao mundo inteligível. O mundo da verdade, o mundo do supremo bem, que se encontra no mundo das ideias. E Platão abomina, por um certo sentido, esse mundo sensível para chegar ao mundo inteligível. Quem é que estruturou, na verdade, a teoria cristã na Idade Média? Foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho era um leitor, ele passou por várias correntes filosóficas, ele passou pelo neoplatonismo, né? Ele passou pelo maniqueísmo, a separação do bem e o mal, até chegar ao cristianismo. Ele se converte e estrutura tudo. Então nós somos mais platônicos do que propriamente cristãos. Essa divisão do bem contra o mal, essa briga, céu e inferno, essa dicotomia que existe entre nós, é uma herança platônica que a igreja, que a religião cristã, ela absorveu e colocou como ensinamento. E a Idade Média toda ela vai ser esse contraste, céu, inferno, o bem contra o mal, né? Esse maniqueísmo é muito explícito. Tanto é que as mulheres, aquelas que instigavam os homens ao pecado sexual, eram queimadas. A caça às bruxas, principalmente as parteiras e as cozinheiras, que poderiam induzir ali um espírito maligno na comida, aquela figura da panela da bruxa, e as parteiras, elas eram torturadas e assassinadas, muitas. Né? Então a caça às bruxas, as mulheres perseguidas por não seguir os ditames, né? Aquelas pessoas que se chamavam os hereges, que fugiam dos dogmas da igreja, na verdade. Então nesse aspecto é muito pertinente a tua questão, mas nós somos mais na verdade, a ideia medieval tem duas escolas filosóficas muito interessantes, que é a patrística, que é a escola do Santo Agostinho, e a escolástica, que é São Tomás de Aquino. A patrística do Santo Agostinho, ela é mais uma vertente platônica,
E a escolástica do Santo Tomás de Aquino é mais uma vertente aristotélica. Mas ambas escolas filosóficas, eles tinham essa ideia: nós precisamos racionalmente explicar a teologia, racionalmente explicar a existência de Deus. Então, a filosofia medieval está a serviço da teologia para justificar a fé. Então, isso influenciou até os nossos dias atuais, né? Claro, aí veio a modernidade, veio a razão, veio o iluminismo, mas, de uma certa forma, ainda hoje a religião ela tem uma participação muito importante na sociedade. Tanto é que cada esquina você tem 2 ou 3 ou 4 templos, que a religião virou uma grande mercadoria nos nossos dias, né? Essa questão que você colocou é interessante, porque me parece que todo tempo, de alguma maneira, tem essa concepção filosófica também, né? Que dá sentimento à visão de mundo daquela época. Isso. Inclusive, se a gente for passando historicamente, sempre vão ter filosofias que vão estar baseando, por exemplo, a ideologia principal daquela época, o senso comum, né? Isso. De alguma maneira. Claro, cada tempo que nós tivemos o período grego, mais filosófico, mais reflexivo, depois do Império Romano, não tinha uma preocupação muito mais com uma guerra, com a visão imperial. A Idade Média mais religiosa, a modernidade uma razão mais empírica, racionalista, da ciência, da técnica, e os nossos dias uma crise de paradigma, crise porque nós não temos uma filosofia que nos oriente. Talvez essa confusão de paradigmas que a gente viva seja a própria pós-modernidade, ou seja a própria esse miscuído de razões, de confusão que nós vivemos, seja a própria característica de um tempo que a gente está vivendo. Talvez tenhamos logo mais uma nova razão, uma nova emoção, uma nova ideia que nos sustente como civilização, né? Mas nós não temos, estamos em crise, estamos passando por um momento de purgar, um momento assim de que aquilo que a gente tinha não nos serve mais, mas ainda não temos algo que nos sustente e nos dê uma resposta plausível ainda, né? Então, por isso estamos no limbo, assim, estamos passando por um momento bastante difícil. Professor, foi que eu assisti, que eu não me engano, o Nome da Rosa. Sim. E ele fala sobre um livro da Aristóteles, que é a Comédia. Isso. E tem alguma coisa com felicidade, porque eu nunca li esse livro. Não, é assim, Humberto Eco, o historiador, ele escreve a obra O Nome da Rosa, isso há uns 35 anos atrás, e logo depois esse filme esse livro é produzido um filme, aliás, um filme belíssimo, era um filme de 30 anos, era um pouco nossa época, mais dos 30, 40, aliás, um filme que vocês devem anotar aí, que retrata muito bem esse ambiente medieval. Um ambiente fechado, enclausurado, mosteiros, centralidade da Igreja Católica e principalmente a proibição de livros, de leituras de pesquisa em livros. E aí tem uma proibição de um livro que é de Aristóteles, que é a comédia. O que é a comédia? A comédia instiga o quê no ser humano? O riso, né? A diversão. E os caras dizem assim: só os tolos riem, né? Então você apresenta naquele filme é o mundo antigo, medieval, confrontando-se com o mundo racional moderno. O Baskerville, aquele que vem fazer a investigação, é a modernidade. Os bispos, os monges que estão no mosteiro, é o atraso. Então, o que eles fazem? Eles proíbem a comédia e envenenando as páginas. E todo monge que é curioso, pesquisador, e vai ler os livros, botando o dedo na boca, ele acaba se envenenando e morrendo. E não é nenhum diabo, nenhum demônio que está agindo ali. Não. É a própria centralidade da igreja que determina que alguns livros não deverão ser lidos. Então há um fechamento, né, nesse aspecto. Então, ser feliz na Idade Média é aqueles que abandonam o corpo, abandonam os 7 pecados capitais, né, que é a avareza, gula, que mais? A ira, luxúria. Nós temos que abandonar tudo isso para seguir os mandamentos de Deus e ser feliz na eternidade.
Pois vem a modernidade e inverte todo esse princípio, principalmente com a reforma protestante, com Calvino, com Lutero, com Henrique VIII, que vai dizer que a teologia é a teologia da prosperidade, a teologia do trabalho, a teologia da riqueza nesse mundo, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Max Weber explica muito bem essa dimensão cultural do progresso, do trabalho, do homem capitalista moderno. E ser feliz é felicidade nesse mundo, a partir de uma disciplina, a partir de uma forte moral, kantiana, assim, mais tarde, né, do esforço. Então, cada época, como diz o colega, ela tem a sua característica cultural, filosófica, que a gente tem que inserir os autores um pouco dentro desse contexto histórico para a gente perceber um pouco a mentalidade desses autores, né? Que eles também são frutos extemporâneos, assim, do momento que eles estão vivendo, né? Perfeito. Então, a etimologia, pode passar para mim? Só para a gente fechar um pouco aquela ideia do doar-se, né? Eu achei muito interessante uma palestrante da Acrópole, que é uma professora de Brasília, que ela tem, me foge o nome dela agora. A Lucilena Galvão. A Lucilena? Eu acho que é ela, né? A Lucilena, até eu estava assistindo, gosto muito dela, eu acho que é uma das pessoas muito preparadas, né? A Nova Acrópole de Brasília, e ela sai para o Brasil lá fora gratuitamente, dando palestra, e ela colocou esse slide aqui, dizendo assim: amar é dar de si mesmo, e dar consiste na experiência da felicidade. A felicidade consiste na plenitude da vida. Sri Ram, que é um filósofo indiano, ela não precisa ser Platão, né? Não precisa ser um cara lá de 2300. Ela foi buscar um cara de 1889, que citou uma frase que para ela tem sentido, tem significado. Podemos pegar das tribos africanas, podemos pegar dos orientais, aquilo que faz bem e que a gente acha que é importante, a gente deve absorver. E para ela, amar é dar de si mesmo. É possível isso? É fácil isso? Para o mundo que a gente vive, eu digo assim, é bastante difícil. Quem de nós abre mão das nossas vontades para fazer o bem para o outro? Salvo o nosso amor mais próximo, né? Nosso filho, nossa filha, nossa mãe, nosso pai. Mas parece que as nossas relações terminam por aí de doação, né? É muito difícil você ser extrapolado para o desconhecido, para o outro, né? Então, amar é dar-se de si mesmo. Dar consiste na experiência de felicidade. Então, quem doa-se mais? A Xuxa ou a Madre Teresa? Então, penso. Pontos a serem discutidos. Vamos passar, então, pela filosofia antiga e, principalmente, algumas ideias desse pensador que é muito importante a gente estudar, Aristóteles. E começamos por Aristóteles, a questão principalmente biográfica de Aristóteles. Ele é um grego, nasceu aí em 334, antes ainda da nossa era, e ele não era um cidadão grego de natureza, ele era um estrangeiro, ele era da Macedônia, ele era da cidade de Estagira. Inclusive ele tinha que pagar anualmente um tributo para poder participar, pagar um imposto para poder participar da polis grega, né? Ele era um meteco, mas ele era de uma linhagem bastante interessante, ele era um escravo, mas não necessariamente era um escravo assim pobre. O pai dele era um médico, claro, bastante diferente dos médicos mais contemporâneos, mais modernos, né? Possivelmente coletor de ervas, né? E tinha certas práticas, mas de uma família influente, e nasceu ali contemporaneamente da morte de Sócrates, por ali, né? E ele era um crítico também da democracia, porque a democracia no período do Aristóteles já era bastante em crise, em decadência. O pai Nicômacos era amicíssimo do rei Amintas III, que vinha a ser o pai do Filipe II, que vem a ser pai de quem? Do Alexandre o Grande, né? Então, imagina. E inclusive o Aristóteles chegou um tempo que ele foi
preceptor do Alexandre. Ele chegou um tempo que o Alexandre devia ter uns 12 a 14 anos, e o Aristóteles retorna para Macedônia, que ele vai para Atenas estudar, fazer ali, junto com Platão, que foi discípulo por quase 20 anos, e ele retorna e ensina o Alexandre táticas, né, de guerra e também filosoficamente. Então ele era uma pessoa bastante influente. Tem um filme também de 2004, faz tempo, como passa o tempo, né? Eu lembro esse filme Alexandre o Grande, e retrata muito bem essa ideia do Alexandre, claro, muito mal, assim, focando mais o Alexandre, um aspecto de uma má relação com a sua mãe, assim, o filme deturpa um pouco e caminha por esse lado, mas é uma cena que tem o Aristóteles ensinando para o Alexandre essa ideia. Então, ele fundou uma academia chamada o Apolo Lício, que é uma escola dedicada a Liceu, né? E também ele ensinava no ginásio, ou ginasium, onde significa, o significado da palavra é o escola para exercícios nus. Então, ginásio significa que as pessoas, né, os gregos, você sabe que cultuavam muito a racionalidade filosófica, mas eles tinham uma atração muito grande pela beleza física dos homens. Então, eles se preocupavam muito com a alimentação, se preocupavam muito com as noites de sono. Se você ler a Paideia do Werner Jäger, o último capítulo é tudo dedicado à saúde do corpo. Até o pessoal da saúde pode ler a Paideia do Werner Jäger, que fala sobre a educação do homem grego, que vocês vão ter uma aula de como ser um homem belo fisicamente e com alma. O homem kalos kagatos, um homem bom e belo. Táticas assim de alimentação, de nutrição bem específicas. E também, se um dia vocês quiserem também ir para uma ilha deserta, também levem a República de Platão, e ali tem o hábitos de como viver uma vida boa e feliz, inclusive como se alimentar bem. A República também é um livro bom. Então nós temos aí, ele fundou uma escola peripatética. O que é a escola peripatética? Aqueles meninos que estavam estudando, aprendendo com eles, mas eles caminhavam, peripatos. Peripatos significa aqueles que aprendem e ensinam de uma forma bem informal. É como se nós pegássemos aqui, vamos esperar vir um verão mais próximo, vamos pegar e vamos caminhar pela universidade, quem sabe ali em torno do planetário, e discutir questões pertinentes filosoficamente. Isso é uma escola peripatética. Eles não tinham essa função de uma educação meramente formal, instrumental e muitas vezes mercadológica, utilitarista da sociedade moderna. Educação para eles era educar-se a alma. Educação significa se tornar humanamente melhor. Essa era a compreensão. Perfeito? Então, algumas ideias aí. A herança, ele pegou de Sócrates, Platão, pela qual ele ficou 20 anos aos pés de Platão, e inclusive você pode mostrar, Fernanda, a outra slide, que aqui está uma escola de Atenas, que é o Rafael Sâncio, é uma pintura de 1513, que demonstra o Platão mais antigo, mais velhinho, apontando para o mundo das ideias, né? Que o mundo real para ele é o mundo das ideias, da verdade, da justiça. E o Aristóteles, com a ética no braço, a ética de Cômago, dizendo, ó, esse é o mundo real. Então eles divergem. Um mais idealista, mais o mundo como deveria ser, e o Aristóteles, o seu discípulo, dizendo mais científico, mais empirista, dizendo que esse mundo é o mundo real e pela qual nós devemos nos orientar. Perfeito? Outra ideia, então, vamos já para a ética de Aristóteles. O que ele pensava sobre a ética e o que ele pensava sobre a moral? Ele defendia que os humanos deveriam ter a ética como uma atitude permanente, um senso de prática no dia a dia. Como nos tornamos éticos? Na verdade, diz Aristóteles que nós aprendemos uns com os outros, nós vamos nos humanizando. No certo sentido, a gente nasce não homem, não humano.
certo sentido, se nós deixar o ser humano isolado numa floresta, ele não vai se humanizar. Ele vai imitar grunhidos, latidos de bichos, piar de passarinhos, mas ele não se tornará humano. Então, como se você se torna um ser humano? Como você se torna ético? Aristóteles diz, pelo treinamento, pela convivência, pela sociabilidade humana. Homem nós não somos, humanos nós não somos. A gente vai se humanizando. Como? Com o pai, com a mãe, com o amigo, com o irmão, com a sociedade, com o professor. A gente vai se tornando. Mário Sérgio Cortella, que é famoso no Brasil, diz que o homem nasce não pronto e vai se fazendo. Diferentemente do retroprojetor, que nasce pronto e vai desconstruindo, vai se quebrando, vai se tornando velho. O homem hoje, por exemplo, 23 de setembro de 2019, nós somos a última versão, mais moderna, mais recente, a versão inédita. Nós nunca fomos o que somos hoje. E amanhã certamente seremos diferentes, outras pessoas diferentes daquela que somos hoje. E como você vai se humanizando, diz Aristóteles? Pela prática, pelas atitudes, pelos hábitos. Como nos tornamos um bom jogador de futebol? Praticando. Como nos tornamos um bom ginasta? Um bom músico? Um bom médico? Um bom técnico? Um bom agrônomo? Pela prática, pelo hábito, fazendo, refazendo. Novamente, como nós nos tornamos bons seres humanos? Pelo hábito. Como nos tornamos éticos? Pelas práticas. Como nos tornamos virtuosos? Fazendo atos de virtude. Em tese, nós vamos nos tornando melhores. Em tese, né? A gente pode dizer, será que a gente está aumentando a nossa... Estamos melhorando o mundo em tese ou estamos piorando? Como é que as pessoas estão vivendo? Estão sendo melhores ou piores com o passar do tempo? Vocês têm 20 anos. Estão percebendo isso? Melhores ou piores? Vocês hoje são melhores ou piores que 1 a 5 anos atrás? Melhores? Evoluíram? Sentiram isso? Cresceram? Se humanizaram? Ou estão piores? Em tese, nós deveríamos melhorar. O homem não pode ser que nem... O humano deve ser que nem o vinho, né? Quanto mais velho, mais saboroso. Não como o leite. Quanto mais velho, mais coalhada, mais azedo. Péssima comparação. Então, ele é o fundador da ética como princípio básico. Para Aristóteles... Tem mais um pouquinho? Já vou terminar aqui. Você se torna mais humano numa vida comunitária e numa vida política. Por isso que a política para Aristóteles é uma vida do bem comum. Política e ética e felicidade é a mesma coisa. Porque a pessoa que vive em sociedade é o politikos, que vive, eu já falava na aula de política, que o homem que vive para a sociedade é o político, o bem comum. E aqueles que vivem por os interesses mais particulares, sabe como é que os gregos chamavam? Alguém lembra da palavra? Idiota. Exatamente. Idiotés. O idiotés era aqueles que se preocupavam com apenas os interesses particulares. Por isso que quando a gente fala assim, fulano é um idiota hoje, o que vocês veem à cabeça? Obrigado, Fê. Idiota, aquele que pensa apenas nos seus interesses pessoais, particulares. Egoísta, individualista. O político hoje, a palavra pela etimologia, significa aqueles que se interessam pelo bem público. De certa maneira, todos nós somos políticos. Conviver e... Mais conhecido?
Aí já não é político, aí já é... Sim, mas é os que são eleitos. Aqueles que nós elegemos, eles têm a responsabilidade de fazer políticas públicas para todos. Se eles estão... Aliás, o político é um pouco reflexo da sociedade. Ele nasce no meio da sociedade. Ele é eleito pela sociedade. Então, se ele está lá e agindo dessa forma, ele é um pouco reflexo daquilo que nós somos. Para melhorar o quadro político, nós temos que melhorar o quadro social, que somos nós que elegemos eles. O povo tem um representante que merece. Exatamente. Então, ideias essenciais, Fernanda, do livro. Livro 1, livro 2. Olha e preste atenção no que ele está dizendo. Primeiro, é um tratado de ética ocidental, você vai encontrar nesse livro. Disponível no domínio público, livro a R$12. Se alguém gostaria de ler, simples acesso, pelo menos o livro 1 e o livro 2, vocês encontram em qualquer livraria ou sebo, aí vocês vão encontrar. Ética são normas, são princípios, são valores, que quem cria isso? O que vocês acham? Seres extraterrestres? Não. Quem cria a ética, os valores, somos nós, seres humanos. Para quê, professor? Para viver bem, para vivermos mais felizes. Ética são valores que os seres humanos criam para viver bem. E tem uma frase kantiana que eu gosto muito. A ética é ver o outro, muitas vezes não como meio, mas como fim. E valores, muitas vezes distantes, são aqueles que você faz e são aceitos de uma forma que todo mundo aceita de uma forma universal. Quer ver se o teu ato é um ato ético, que é um ato moral? Você tem que perceber se as pessoas vão aceitar, todo mundo vai aceitar aquele ato. Daí é um ato universal, é justo e é legal. Perfeito? Então, éticas são normas das ações humanas que regem as ações humanas. E ele dedicou esse livro ao seu filho. Primeira ideia: todas as atividades humanas visam um bem. Alguns bens são subordinados ao outro. 2. A ciência do homem como vistas ao homem é a política. Então ele trata da finalidade da vida do homem, que é o bem. Se encontra onde? Na política. 3. Não se deve esperar uma ciência, uma precisão maior do que a admitida pelo assunto que ela trata. Estudo dessa ciência deve ter vivido o bastante para haver adquirido experiência. O bem maior é a felicidade. Todo conhecimento visa um bem. E o bem supremo é a felicidade. Então, nós não estamos nesse mundo, de uma certa forma, desatentos e fora da realidade. Nosso objetivo maior, qual seria? O empreendimento de estarmos na universidade. O empreendimento de estarmos no curso que vocês estão. Qual é a razão de tudo? A razão é encontrar a felicidade, é sermos felizes. Se esse princípio não está muito claro na nossa mente, não adianta a gente buscar. Mas nunca buscando felicidade no sentido daquele cachorro correndo sempre em volta do seu próprio rabo. Aí outro cachorro pergunta, mas escuta, o que está fazendo? Eu estou buscando a felicidade. E outro cachorro responde, corra em linha reta, que a felicidade sempre vai ir atrás de ti. Essa é a teoria. Nós não podemos achar que a felicidade é o rabo do cachorro correndo atrás. Corra em linha reta, que a felicidade virá atrás de ti. Esqueço da teoria da cenoura do coelho, que a cenoura sempre está na frente, a felicidade sempre está um passo para frente. Não, a felicidade está atrás de mim ou está do meu lado. A felicidade não é uma questão a ser alcançada ali na frente. Ela faz parte da minha existência. Isso prega a psicologia positiva. Sede primeiro felizes para viver. Não viva para ser feliz lá na frente. Quem não é feliz hoje, aqui e agora, certamente não será amanhã, nem semana que vem, salvo se tiver um esforço hercúleo de se trabalhando. Se trabalhar para ser feliz. Trabalhar-se a si mesmo. Olhar-se para si mesmo. E felicidade não é momentos. Felicidade é uma construção de uma existência, de uma vida toda.
Ah, eu estou com euforia. Euforia é uma coisa. Alegria é uma coisa. Felicidade é outra. Bem mais profunda, bem mais concreta, bem mais objetiva de uma vida toda. Vale a pena o esforço. Diz Aristóteles que não, uma andorinha sozinha não faz verão. É uma frase aristotélica. Já ouvimos falar muito. E ele diz assim, também momentos de felicidade não pode ser considerado felicidade. Uma andorinha sozinha não faz verão. Também momentos de alegria. E também tem um legislador grego chamado, tem o Solon e o Drácon. Drácon mais leis draconianas, lembram? Mais radical. E o Solon já era mais moderado. Como é que podemos saber que o ser humano é feliz ou foi feliz? Diz Solon. Apenas depois que ele viveu a sua existência. Mesmo antes da morte ainda pode acontecer alguma adversidade que pode, de uma certa forma, um obstáculo para ser feliz. Então, a felicidade é uma construção de uma vida. A gente pode olhar para trás e ver que houve momentos, aliás, não momentos, houve dados concretos de uma vida feliz, de uma existência. Quem viveu bem, morreu feliz, porque viveu de uma certa forma feliz. E a lei da eterno retorno de Nietzsche, se nós tivéssemos a possibilidade de voltar a vivermos, que idade vocês têm? 20, 30, 40, 50, 32, 42. Tivéssemos a possibilidade de começar a viver novamente, vocês fariam tudo aquilo que vocês fizeram? Repetiriam ipsis literis? Ou fariam de uma forma diferente? Quem faria de uma forma diferente totalmente é porque não foi feliz até agora. Quem tivesse a possibilidade de voltar e faria a mesma forma é porque viveu bem até agora, porque não gostaria de repetir. A lei do eterno retorno. Viver mas o aperfeiçoamento é no processo, vai se aperfeiçoando. Vocês estão quietos hoje, né? Muito bem, vamos em frente. Conceitos centrais em Aristóteles, já estamos quase terminando. Eudaimonia significa prosperidade, sucesso, desabrochar. Vocês são eudaimônicos ou não? Vocês acham que estão desabrochando ou não? Ou estão mais brochando do que desabrochando? Sim, porque tem gente que brocha, né? Brocha é tudo. O cara brocha. Desabrochar significa desenvolver, potencializar. Vocês sabem o que era pecado para os gregos? Pecado não era aquela concepção negativa cristã que nós temos de olhar para o vizinho, olhar para a vizinha. Quando passar uma guria bonita, o cara dá uma olhada para trás. Não, Deus nem considera isso. Pecado para os gregos era você ter nascido para desenvolver e desempenhar uma vida e você nega essa vida que você ganhou pela dimensão do universo. É o maior erro, o maior pecado é você ter nascido para ser feliz, para desempenhar bem a tua função nesse mundo, e você está fora da ordem cósmica. Vocês conhecem pessoas que estão fora da ordem cósmica? Que há uma desarmonia cósmica naquela pessoa? No falar, no caminhar, no olhar, a gente já percebe uma desarmonia. Está fora, minha querida, meu querido. Está fora do mundo. O que tu construiu para ti? De que maneira é essa? A gente percebe isso. Bem simples. A percepção do modo de sentar, do modo da pessoa caminhar, a gente percebe se a pessoa está harmônica com ela ou não. Ou vocês não sabem que quando vocês chegam numa casa, num quarto, num ambiente, vocês não conseguem sentir uma energia totalmente ruim? Claro que sim, nós somos seres sensíveis. Vai conversar com aquela pessoa
malestar, assim, aqui nós somos o ponto gravitacional das energias. Começa a sentir um mal, uma dor de cabeça, é energia. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que eu li a Bíblia. Eu li. Discípulos de Emaús, leiam essa passagem para vocês. O que é Emaús? Jesus veio, deixou aquela mensagem linda, maravilhosa, mas os caras negaram ele, instrumentalizaram, crucificaram, morreu, e os discípulos vieram do sepulcro lá, depois da morte, né? Desanimados. Emaús ficava perto ali, onde é que ele foi crucificado, acho que era Jerusalém, não sei, por aí. Cabisbaixo, voltando para seu vilarejo, desanimados. De repente, o que acontece? A história bíblica conta, apareceu um forasteiro, um estrangeiro, um andarilho, e começou a dialogar com eles. O que vocês estão para ir? Pois é, a gente veio aqui, está indo embora, porque um cara, nosso líder aí, disse que ia salvar a humanidade, e não deixou nada, aí foi embora, morreu, e não vimos nada. E o cara começou a dialogar, mas escuta, por que vocês estão assim? E a conversa estava tão boa, tão aprazível, que quando chegou no entardecer na casa lá deles, eles falaram assim, mas quem sabe fique com a gente. Fique com a gente. Estava tão bom a nossa conversa. Tem pessoas que vocês gostariam de estar do lado dialogando dia e noite com aquela pessoa? Sim ou não? Pessoas ótimas, aprazíveis. Aliás, Nietzsche falou uma frase muito legal para quem pensa em casar. Ele falou muito assim. Aqueles que pensam em casar, escolham pessoas que vocês tenham uma facilidade em dialogar, em falar. Porque aquela coisa que vocês mais vão fazer na vida de casados é falar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não tem nada para falar com a gente, é melhor você deixar. Se ela é muito apetitosa fisicamente, ou ele fisicamente, mas só apetite sexual também, depois do orgasmo, homens tristes. E o que você vai fazer depois? E aí o que você vai falar na hora do chimarrão? Se a pessoa não tem nada para falar. Voltando aos discípulos de Emaús, convidaram o forasteiro para jantar. E na hora da janta, o que acontece? Ele pega o cálice, o vinho, a taça e o pão e se revela. Há uma revelação. E depois diz assim, mas nosso coração não estava inquieto lá quando a gente estava caminhando e dialogando com aquele cara lá, a gente não reconheceu que ele era o mestre, estava com a gente. Não, de repente era um sonho que eles tinham ali. Então é isso, aprazível, pessoas... Você dá um punhado de coisa para estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa te passa uma boa energia, uma boa mensagem. Mas tem pessoas que tu quer correr, quer fugir, porque te causa um mal-estar estar com aquela pessoa. São arrogantes, pedantes, maçantes, e tudo aquilo que você não quer para a tua vida. Fuja delas, porque elas vão te contaminar. Elas vão, de uma certa maneira, te adoecer. Elas são doentes, elas são mal amadas, elas são muito infelizes. E elas não se contentam com a sua infelicidade privada. Elas querem uma infelicidade pública, coletiva, para todos. Então, evitai esse tipo. Oi, pessoal que está ouvindo nós aí. Temos três pessoas ao vivo. É ótimo, tá bom. Ah, não, então, menos um, que está aqui, ele está em... Ele está em duas, ele está online e real, né? Então, tirando um, nós temos duas. Para terminar, então, felicidade é desabrochar, é florescer, não brochar. Não tem muito a ver com a concepção moderna, o que os gregos falavam. Hoje não podemos ligar a felicidade ao prazer e ao gozo. Isso torna os homens, de certa forma, escravos. Quem vai atrás do prazer e gozar a vida, inexoravelmente, só isso, está no caminho errado. Os bichos fazem isso, comem, bebem, dormem e procriam. Nós somos muito mais do que isso. Somos seres
racionais, sensíveis, artísticos e culturais. Promovemos e distribuímos valores. Anotaram a ideia? É bom que vai passar o curso que ninguém anotou uma palavra do curso. Que legal. Sentirei saudades. Ó, lá tem uma colega lá atrás que anotou. Depois eu vou... eu tenho um livro, mas ninguém leu ainda. Evitar, então, o prazer. Evitar a honra. Tá ótimo. Eu vendi 12 mais 3 que eu vendi aqui, dá 12, 13, 14, 15, 17. Pensei que ia bater o recorde, 20. Mas o online também, né? O EPUB, aquele? Já tem, então. Eu já bem. Eu pensei em ficar rico, mas não vai dar certo. Felicidade é algo perene, é algo tranquilo, não é sobressalto, não é nada disso. Sempre eu tenho, muitas vezes, diz Aristóteles, uma vida contemplativa, uma vida intelectual, sossegada, longe das perturbações do cotidiano. Vocês conseguem fugir das perturbações, dos murmurinhos do cotidiano? Se vocês não conseguem fugir do murmurinho do cotidiano, esqueçam a felicidade. Felicidade se dá lá no silêncio, lá na contemplação, naquele momento que você se encontra com a pessoa mais importante do mundo, que não é a mãe, não é o pai, não é a namorada nem o namorado, é você mesmo. A pessoa mais importante do mundo é você. Perguntas? O que é ali, gurias? Vocês estão conversando aí? Pequenos prazeres não representam a verdadeira felicidade. É um processo longo e duradouro, diz Aristóteles. Para alcançar a autêntica felicidade, a virtude deve estar vinculada a uma atividade de alma, não apenas de corpo. Eudaimonia é a nossa felicidade, a finalidade da vida, onde cada um deve se encontrar dentro do seu cosmos. Por exemplo, eu sempre digo assim, professor Djalma, ele nasceu para quê? Já vai para 30 anos. Professor. É ali que o professor se realiza. O ser, o Djalma, o Pedro, o João, nasceu para aquela realidade cósmica. Ler, o trabalho dele é pesquisar, é examinar a si próprio, é ler teorias, é resumir, é passar 3 dias lendo para vocês vir aqui falar para vocês, porque ama aquilo que faz. Tem o coração de vocês na mente dele lá, quando ele faz a leitura. Fiz isso sempre e profissionalmente muito feliz, muito realizado naquilo que faço. Então, para mim, a eudaimonia é fazer aquilo que eu faço e gosto. 110% justificar aquilo que faço. 110%. Alguém está fazendo coisas que não gostaria de fazer na sua vida? Se alguém está fazendo coisas que não gostaria de fazer na sua vida, troque urgentemente, porque ainda há a possibilidade de ser feliz. Isso eu digo na relação de casado, na relação de namorado, na relação profissional, na relação de ensino, de aprendizagem, de formação. Está num curso, 49% dos alunos que eu pesquisei estão num curso que não gostaria de estar aqui na universidade. Não estão satisfeitos no curso que estão. Então, de uma certa maneira. Outro conceito que eu gosto da felicidade é o conceito que nós vamos aprender, é a ataraxia. Felicidade significa serenidade, tranquilidade de alma, de espírito. Aquela pessoa que consegue se debruçar no seu leito toda noite e tirar as perturbações e ter uma noite tranquila, profunda, duradoura e um sono restaurador e consegue dormir tranquilo. Ataraxia é um conceito grego, é o conceito de ter serenidade de alma, de tranquilidade de espírito. A pessoa que consegue fazer isso, ela consegue também ter um controle de corpo e de alma. Para terminar, no livro 2 ele fala no justo meio. Ele fala no princípio da busca da justa medida.
Então, só para terminar, ele diz que a virtude, a que ele chama de areté, é a prática e a busca pela excelência. Ela se contrapõe ao vício, que é o erro pelo excesso, e pelo defeito, ou seja, é um meio termo. Aquela pessoa que busca o meio termo, eles chamam de mediania, será feliz. Os gregos têm essa compreensão de mediania. Por exemplo, se eu estou numa autoestrada com meu automóvel e diz que a velocidade máxima, vamos ver, a autoestrada pode ser 80 ou 90 ou 100 km por hora, uma freeway, vamos imaginar. Se eu andar a 120, 130 por hora, eu estou extrapolando a mediania. Eu posso acarretar um acidente, posso morrer ou posso matar alguém. Então, o excesso, ele não é um sentido de sabedoria, de felicidade. E isso nós podemos colocar na comida, na bebida, no trabalho. Vocês conhecem pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, e levam o trabalho indo para casa, sexta de noite, sábado de manhã, e sábado de tarde, e sábado de noite, e domingo cedo, estão trabalhando. Sim ou não? Claro que sim. Hã? Domingo de noite. E às vezes nós deveríamos ter esse trabalho, esse tempo para nós, dormir, caminhar, fazer exercício. Não temos. Então, excesso. Se contrapartida, eu estou numa autoestrada que prega lá 90 km por hora, 100 km, e andar a 30 por hora também pode acarretar um acidente. Posso ser ultrapassado por um caminhão, passa por cima de mim. Então vocês percebem muito bem que o segredo da felicidade é o meio termo, na mediania, que é aquilo que eles pregam. Nem tanto a esquerda, nem tanto a direita, mas o centro é o princípio da felicidade. A virtude, então, é um hábito construído, uma prática continuada. O ser humano se constrói como o outro, assim como nós já havíamos falado. Então, talvez esse último, pode passar? Ao buscar a justa medida, já falei. Aqui, ó, um exemplo muito clássico. Por exemplo, a paixão. O excesso da paixão leva o quê? É o libertino. Aquele cara que conquista, a vida dele é conquistar mulheres, ou, ao contrário, as mulheres conquistar homens. O excesso do prazer é trepar até com os coqueiros. Então, essa é a ideia. O excesso é libertinagem. Mas também a falta do cara que não tem sexo também vira um durão, tudo é um azedão, uma azedona. Então a falta do prazer, muitas vezes, leva a pessoa a ser insensível. Sim ou não? Por aí, né? Então, a virtude do prazer está onde? Na temperança. A temperança é o meio termo. Não é o cara que sobe nos coqueiros, também é o cara que não sobe nem na escada. Então, aquele cara. Então, a temperança. Por exemplo, o medo. Mas tem o excesso do medo é o cara covarde. Não sai de casa com medo que possa encontrar. Morreu de padecimento. Caiu, passando perto de um prédio, caiu uma pá de cimento na cabeça. Fraca essa piada também. Fraca. Morreu de padecimento. É um cara covarde. Mas também a falta é o cara que não tem medo de nada. Então é o cara afoito. Como é que diz assim? O cara. Tem uma palavra para isso, né? Aquele que não teme nada. E a virtude do medo é a coragem. A pessoa que não está nem lá nem aqui. Tem coragem de enfrentar a vida. Riqueza. Nossa, riqueza. O excesso da riqueza é o avarento. O que é o avarento? Nossa! Mas não, nem o copo d'água. É ele para ele. Por outro lado, se você não tem esse controle, você vira um filho pródigo, né? Aquele cara na Bíblia lá, que o cara tinha tudo e quis aventurar. Vendeu tudo, gastou tudo com mulheres, bebidas, né? E não teve
controle. Mas o certo é a liberalidade. Que temos que ter os bens para viver? Temos sim, mas também não gastar tudo e não se apegar a tudo. Esse é a mediania. Esse é o princípio de felicidade. Fama. O excesso de fama leva a pessoa vaidosa. Nossa, todo mundo me aplaude onde que eu vou. Posso nem ir nos restaurantes comer pizza. Se eu vou ali no meu bairro ali, eu vou comer um X ali, o pessoal, o professor vem vindo aqui. Então, eu tenho medo até de caminhar no meu bairro. É tanta fama que eu tenho. Tenho vaidade. Por outro lado, o cara é humilde, mas tu é legal, tu é bom, mas nem, eu não sou isso nada. Então, o ideal seria o cara ter uma magnificência, ter um cara controlado. Quando a gente elogia a gente, que a gente diz muito obrigado. Também quando criticam a gente pela nossa ineficiência, vamos melhorar, estamos na luta, né? A gente faz o que pode, né? Então vamos lutar. Então nem vaidoso, nem muito humilde. Eu não sei, as minhas alunas dizem, professor, eu parei muito tempo de estudar, né? Aquelas dizem, não, mas que isso? Vamos na busca. Raiva, a paixão da raiva. O excesso da cólera leva uma pessoa que não dá para conviver. De tão irascível que é. Geniosa, brava, a gente diz bom dia para ela, diz, quem está dando bom dia? É uma pessoa difícil de conviver. Bom dia pra quem, né? Hã? Bom dia pra quem? Bom dia para quem? Só se for pra ti. E para que isso? É uma pessoa irascível. Mas também tem o excesso lá, a pessoa indiferente. Está caindo o mundo, ela tá... Não é comigo, né? Pessoa, vai no mercado, eu não vou agora, depois. Estou assistindo o meu programa. Tá, pessoal. Só um pouquinho, calma. Já, diga que vai, mas não vai, né? Então, tem essas pessoas. Bom, então, a virtude de uma pessoa assim seria um cara que é gentil, pelo menos, né? Faz, é uma pessoa, né? Bom, se você tem a vergonha, o excesso da vergonha é o cara que é tímido pra demais, tímido pra tudo. Mas também a falta da vergonha vira um cara sem vergonha, sem vergonha, né? Então, a virtude de um homem bonito, uma mulher, seria a modéstia, o cara é modesto, seria o meio termo. Bom, para terminar, fortuna alheia, não sei o que é isso aqui. Bom, o cara tem, meu amigo tem bastante grana. O excesso começa o que foi o pancadão ali? Inveja e a falta malevolência. E seria a justa apreciação. Vocês pegaram a ideia? Pegaram a ideia do que é ser feliz para Aristóteles? Primeiro, nascer para realizar bem aquilo que faz. Fazer bem aquilo que você foi designado. Desabrochar. E segundo, utilizar a mediania. Perfeito? Nós encerramos aqui a rede social agora e vamos para o grupo, para as perguntas. 2 perguntas novamente. A partir das ideias de Platão, explica aos colegas a seguinte pergunta filosófica: quem é você? Vocês não vão dizer nada absolutamente assim, eu sou ideologicamente do partido A, B ou C, não nos interessa. A minha orientação sexual é A, B ou C. Ninguém está preocupado com isso. Meu time do coração é A, B ou C. Não interessa. Vocês pegaram a ideia que eu quero que vocês falem para o grupo? Seus valores, suas ideias próprias, seu projeto de vida. E principalmente aos 20, 18, 23, a contribuição que vocês estão dando para a humanidade, já agora. Vender docinhos, adoçar a vida das pessoas. Quem não gosta de um branquinho? Ou como diz a minha avó, de um negrinho branco.
No do branquinho preto. Bom, no meu dia a dia, como percebo que estou vivendo uma vida feliz? Você já encontrou o seu lugar natural? Sim ou não?